aqui é tudo teleprompter. Então, se eu for só no teleprompter, eu digo, muito bem, estamos recebendo aqui a nossa Bruna. O nosso assunto tem relação com o frio. Que bom que a gente já eu quero saber dela se as prefeituras e o Estado estão prontos para atender as necessidades da população com as consequências do frio. E aí, Bruna? Vamos, Veríssimo Ribeiro. Boa tarde para ti, boa tarde para quem nos acompanha também. Bruna, muito obrigada. Você falava aqui, Ribeiro, eu estava ouvindo, e é importante sempre lembrar que o frio, ele não é uma, eu brinco, ele não é uma opção, ele é uma condição. A gente sabe que vai ter período de frio, de inverno, acontece todo ano, com maior ou menor intensidade. A gente vinha de uma onda de El Niño, fenômeno climático que deixa as temperaturas um pouco mais altas, mesmo no inverno, e provoca chuva em excesso. É o que nós tivemos ano passado, um El Niño intenso. Um ano como nós estamos agora, que é chamado de neutralidade climática, não vai ter uma situação tão grave, embora a gente tenha tido mais chuva do que o esperado. Sim. Mas o frio, ele é mais intenso por isso, porque a gente está num período em que vai fazer, as temperaturas elas vão ficar mais baixas de fato. E aí tem a situação das pessoas em condição de rua. É triste demais, é inaceitável o que nós vimos com as crianças que foram recolhidas, porque elas não estão ali por opção. A criança não escolhe. Algum adulto é responsável por elas, nós não sabemos ainda quem. É importante que seja identificado e as pessoas sejam responsabilizadas, porque a criança não pode estar na rua. É a pior das situações que a gente pode presenciar. O que nós temos também? Os albergues disponibilizados, pensando no caso aqui de Porto Alegre, mas todas as cidades têm aí a sua forma de gerenciar essa situação, muitas vezes não dão conta da quantidade de pessoas na rua. A gente sabe que teve um aumento dessa condição em função da pandemia, alguns anos atrás, e a enchente do ano passado, não que tenha empurrado pessoas para as ruas, elas conseguiram ficar em abrigos e estão recebendo alguma assistência dos governos, mas nós tivemos entre abril de 2024 e abril de 2025, um aumento em quase 15% da população em situação de rua em Porto Alegre, conforme um estudo levantado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com população em situação de rua. Hoje, há uma estimativa de 5.200 pessoas em Porto Alegre que não têm um lar. 5.000 é bastante gente. É muita gente e muito mais do que os albergues dão conta, na casa de 300 vagas por pernoite. Mas os albergues estão lotados ou tem esse cenário de muita gente não querer ir? Isso, a gente está falando de... Existem diversos albergues, aqueles que são permanentes, que todo ano estão ali abertos à população, por exemplo, de ONGs, o Centro Espírita, tem vários lugares que têm esse trabalho assistencial. A Prefeitura tem, para o momento do inverno, para a situação que nós estamos vivendo agora, cerca de 300 vagas, pelo que eu estava aqui conferindo, e tem conseguido chegar perto dessa lotação no período de inverno. O que se precisa fazer, e aí respondendo à questão, né? O que os governos podem fazer, pensando em todas as esferas, município, estado e governo federal? Atender a população em situação de rua, ela tem que ter um trabalho anterior a levá-las para um albergue, porque é necessário entender porque a pessoa está na rua, trabalhar com ela uma capacitação e um encaminhamento para uma moradia permanente, para tirar essa pessoa da condição. Quando se fala em inverno, em operação inverno, é emergencial para que ela não passe frio nessas noites que são as mais frias do ano. Mas o atendimento, o acompanhamento, ele tem que ser permanente. O governo federal, inclusive, tem uma... Temos estrutura para isso, Bruna? É um problema do mundo todo. A gente escuta falar, inclusive, em países ricos, desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha. Sabe que eu vou te dizer uma coisa que me espantou muito. Esses dias, tempo eu estava viajando, eu fui na Suíça, que é considerado um dos países mais avançados. Sim. País caríssimo, rico. E eu estava chegando de trem perto de Zurique e eu vi uma favela. Sério, quando eu olhei aquilo, eu quase não acreditei. Aí depois falaram que eram imigrantes, porque houve uma leva muito grande agora, nos últimos anos, de imigrantes. Sim. E foram ali que eles foram acomodados e construíram que nem aqui, as suas casinhas de barro. E é para a Suíça é um cenário que choca. Sim. Então é um problema global isso aí, né? Exato. Não é só aqui conosco, né? É um problema do nosso sistema econômico e social, de como as sociedades elas são organizadas. Sim, eventualmente vai ter aquela pessoa na rua, como você disse, que quer estar na rua, que escolheu, que brigou com a família, que não quer voltar para casa e não está buscando um lugar.
Essa é uma parte da população. Hoje o que eu sinto é falta de entender qual é o perfil. Porque falar que existem 5 mil pessoas na rua, eu não posso dizer que essas 5 mil pessoas estão na rua pelo mesmo motivo e que todas elas não querem sair dali. Então, entender a condição de cada uma dessas pessoas, fazer esse tipo de levantamento e acompanhamento permanente é essencial para tentar reverter esse quadro. Porque, sim, é difícil. Não tenho dúvida, aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, você dar conta de atender essa população, que muitas vezes não está empregada, não tem condições porque não tem uma aparência adequada para conseguir um emprego, não consegue tomar banho e aí não vai poder voltar para o trabalho. Isso tudo, sim, acaba interferindo sobre a situação de tirá-las ou não da rua. Por isso que o acompanhamento ele tem que ser permanente e aí sim a gente tem recursos do governo federal e do governo do estado, principalmente, voltados para isso. E quem vai executar essa política, quem vai colocar a mão na massa, principalmente o município. Principalmente, e aí entra naquela situação de recair ao município mais uma responsabilidade. O que a gente precisa é que isso tenha um envolvimento muito forte do setor de assistência municipal para que execute. Não tem um monte de ONG aí que recebe dinheiro público? Tem ONGs... Não tem ONGs que poderiam fazer esse serviço aí, já que eles recebem dinheiro público para fazer algum tipo de assistência? Aí precisa dar um encaminhamento. Se elas estão recebendo... Cobrar as ONGs. Poderia, então, ser dado algum encaminhamento de o que elas farão com esse recurso, se é para atender a população de rua ou não. A gente tem, por exemplo... Eu só dei um exemplo, assim, sabe? É possível, sim, é possível. Mas se hoje isso não está previsto, não há como cobrar. Sim, é difícil, né? É difícil é triste e é importante que nessas noites de muito frio, além de abrir os espaços, disponibilizar os albergues, que a Prefeitura também faça essa busca. A partir, seja de uma denúncia, como foi feito com as crianças, e felizmente elas foram resgatadas, mas também com outras pessoas. A gente vê muitas vezes idosos que não têm filhos ou familiares próximos e não conseguiram manter o pagamento de um aluguel que tinham e estão indo para a rua. Não são pessoas que não querem ser abrigadas, são pessoas que talvez não sabem nem onde começar, onde procurar. Sabe que o Serginho está me dando uma ideia aqui, né? Nós temos várias escolas públicas que não têm aula à noite, por exemplo. Tá? Poderiam servir de moradias, né? Mas precisa limpar depois. Claro, né? Precisa limpar. Isso tu falou em acompanhamento, né? Sim. Escola precisa de segurança, escola precisa de alimentação para os mais pobres, escola precisa de um telhado que não seja furado, né? E que pode servir de abrigo para as pessoas. Né? Então, assim, me parece também que é uma questão muito de alguém ser xerife disso aí. Né? O prefeito, né, da cidade ou de qualquer cidade, designa um xerife, Eu vou estabelecer... Os caras inventam secretaria para tudo que é coisa, né? Olha, Secretaria Social. Amigo, tu vai agora cuidar das pessoas, entendeu? Tu vai agora me incomodar aqui, eu preciso de um ginásio que ele funcione toda noite para abrigar e eu preciso contratar gente, eu preciso de parceria com a ONG que já recebe um monte de dinheiro aí. Então, mas alguém tem que começar, né? Sim. Uma possibilidade... Tem esse público também, né? Algo que é importante colocar é que esses espaços para abrigo, assim como o Centro Pop ou um lugar para alimentação, para um almoço a custo popular, que eles sejam próximos de onde as pessoas já estão. População de rua geralmente se concentra no centro ou nos bairros mais populosos, porque é onde ela consegue atenção de moradores para receber um alimento, uma roupa. Ela não vai estar nos bairros distantes da cidade que tem pouca circulação de pessoas pelas calçadas. Então, que esses centros eles sejam próximos, onde as pessoas consigam ir a pé. Também é uma possibilidade, né, para a população de baixa renda, mas também para a população de rua, que prédios já existentes, já construídos, especialmente os públicos, mas que não estejam ocupados, que estejam ociosos, vazios, eles sejam convertidos em uma moradia, em um dormitório, de forma adequada, que passe por uma reforma e adaptação, para que não vire o que a gente viu ano passado no lamentável caso da Pousada Garoa. Mas que esses prédios possam ser, talvez, adaptados para que a população possa passar ali, não só numa cama no meio de um ginásio, mas num quarto com banheiro, ou num quarto com uma cozinha compartilhada dentro de uma casa ou de um prédio. Isso é possível, mas sim, aí depende de muito interesse, debate e visão de mundo sobre como atender esse perfil de população. Tá bem. Bruna, quarta que vem, o Matias vai dar aqui já, né? Mas assim, né, o Sérgio deixou uma pergunta para ti.
as escolas, nossas escolas estão preparadas para receber as crianças do inverno? Não, não estão. Até já tenho informações sobre isso, de mães e de professoras. Ontem mesmo uma mãe aqui do bairro Bom Jesus me procurou. As escolas têm por orientação, especialmente as públicas, deixar as janelas abertas para evitar a transmissão de doenças respiratórias. Isso aí. Então, em um ambiente que já não é preparado para aquecer, deixa tudo mais frio ainda. Lembrar daquela discussão que se teve no começo do ano. Uma onda de calor, calor extremo, temperatura muito alta, as crianças tinham problemas na sala de aula porque não tinha sequer ventilador. Se não tem ventilador, muito menos tem aquecedor. Ah, pois é. Então, também, sim, é um problema para a gente tratar. Muito obrigado, Bruno. À disposição. Excelente, tá? Obrigada. No intervalo, voltamos para fechar o programa.